Bom, Enes na Ena aqui com mais um vídeo. E agora vamos para o exercício número 2 da ficha 1 de teoria de circuitos trifásicos. Então agora temos o enunciado. Considere três cargas ligadas em estrela com neutro. E onde temos que a impedância A é igual a 55 ohms, impedância B 30, cosseno de beta 0,8, de B, né, 0,8 indutivo, impedância C são de 30 e cosseno de φ de C é igual a 0,7 indutivo. Atenção, na rede é 220/380 e a linha A pede para calcular corrente em cada fase e no indutor e no neutro e representar o diagrama fasorial. Então, o primeiro passo é fazer a retirada dos dados. Então, o que temos? Vamos aqui. Dados. Aqui. Dados. Tem que selecionar o caneta. Ok. Dados. Então, o que nós temos aqui? Vou começar a retirar os dados que temos aqui. Temos que ZA é igual a 55 ohms, né? A ZB 30, ZB sem traço de complexo, né? ZB 30 ohms. E nos dizem que φ de B, cosseno de φ de B são 0,8. O que mais que nos dizem? ZC igual a 30 ohms e cosseno de φ de C é igual a 0,7. E também nos dito que a tensão na linha, né? Tensão na linha é igual a 220 ou 380 volts. Então, agora vamos fazer uma análise sobre os dados que nós temos. Mas ok. Primeiro, ok, vamos fazer o quê? Vamos fazer primeiro uma análise do circuito, que é para termos as ideias primárias, depois vamos fazer a análise dos dados. Então, no circuito podemos concluir, é uma ligação estrela. Então, a corrente que passa daqui até aqui no nó é uma desse nó. Daqui até aqui. Tipo, a corrente que passa aqui nessa fase, nesta fase, nessa fase. Em cada fase, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, quer dizer que nós só precisamos calcular a corrente de fase. Então, sabemos que a corrente de linha é igual à corrente de fase. Tipo, corrente na linha I é igual à corrente na fase I, né? Pelo índice, só falar da letra nesse caso. Então, o que também podemos concluir é que a tensão de fase, a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes tensão de fase. Então, isso aí são os primeiros dados que vamos concluir. E também, o que podemos notar é que, tá vendo, aqui onde nos dá essa tensão que está desse lado aqui, é a tensão de... A maior tensão é a tensão de linha. E a menor tensão é a tensão de fase. Nesse caso, se formos fazer um teste aqui, por exemplo, eu digo que tensão de fase é igual a tensão de linha por raiz de 3. Se eu dividir 380 por raiz de 3, dá um número, dá um 219, alguma coisa, é 220 aproximado. Então quer dizer que a tensão de fase é sempre menor que a tensão de linha. É uma das primeiras constatações que eu queria deixar claro. E aqui o que vamos fazer agora, vamos analisar as impedâncias. Então, ok, o que nós temos aqui? Temos a impedância A. Então, temos que o que? Z A é igual, ali diziam 55. Então, como a fase A normalmente é de 0 graus, né? Nem fase A, sorry. Como não nos dão como é que chama? O ângulo, vou assumir que é 0 graus na forma polar. Então,
se for para converter, né? Isso aqui é o que é ohms. Então agora para B, primeiro temos que resolver esse cosseno de φ de B igual a 0,8. Então vamos para aqui. Cosseno de φ de B igual a 0,8. Primeiro passo, passar esse cosseno para o outro lado. Então eu fico com φ de B igual a 0,8 dividido por cosseno. Depois passo o cosseno para o numerador com expoente elevado a menos 1. Então eu fico com φ de B igual a cosseno menos 1 de 0,8. Então, com isso eu posso concluir o que? Que meu φ de B é igual a arc cosseno arc cos, né? Arc, ok, não. Arc cosseno, né? Cos de 0,80 ou cosseno elevado a menos 1 mesmo. Então eu fico com meu φ de B. Deixa eu colocar na máquina. Cosseno elevado a menos 1 de 0,8. 39,87. 39, não é 39, 36, sorry. 36. 36. É isso, né? 36,87 graus. Isso aqui, graus. Então, depois com isso, eu posso escrever minha impedância B. Então, minha ZB será igual. Então, volto para cá, pego a parte que é nos dada. Nos dizem que ZB igual a 30. Então, será 30 no ângulo, este ângulo que está aqui, 36,87 graus. Primeira parte resolvida. Agora vamos para ZC. Então, lá nos dizem que cos de C é igual a 0,7, né? Aqui é 0,7. Cos de φ de C é igual a 0,7. Então, voltamos para aqui. Cos de φ de C é igual a 0,7. Fazendo o mesmo passo, né? φ de C é igual a 0,7 por cos. Depois passamos esse cosseno para o numerador, ficamos com cosseno menos 1 de 0,7. Então, vamos concluir que o quê? Que φ de C é igual a arquicosseno de 0,7. Então, na máquina, arquicosseno de 0,7. Então, fico 45,57. Então, 45,57 graus. Ok. E depois minha ZC. Então, voltou para o pronunciado. Ok, ZC, quanto é que é? 30 também. Então, ZC. Fico com 30 no ângulo de 45,57 graus. Isso aqui é ohms, né? Ok. Primeiras coisas que tinha que fazer já está. Vamos lá analisar o que fizemos até agora. Nós vimos o quê? Tiramos os dados, fizemos constatações básicas de circuito, definimos o que é tensão de linha, o que é tensão de fase, e agora nós tiramos as nossas impedâncias, impedância A, B, C. Então já temos os dados para começar a resolver. Então agora vamos fazer o quê? Que é calcular as, como é que chama? Correntes de fase, que é o pedido da linha A. Então deixa eu puxar uma linha aqui. Aqui. Ok, por aqui. Yep. Aqui, correntes de fase. Ok. Então, vamos pedir da linha A. Deixa eu fazer o zoom. Ok. A linha A, vamos resolver a linha A.
correntes de fase e no neutro, né? Então, primeiro vamos calcular IA. Então, IA será igual a UA, nesse caso, tensão... Ah, calma, falta uma coisa, assim. Nós só determinamos, como é que chama? Determinamos as... falta calcular as tensões de fase, nesse caso. Então, deixa eu primeiro fazer uma regra de dados. Então, temos que fazer aquela suposição. Se ok, fase A é igual a 0 graus, fase B igual a menos 120 graus, fase C igual a 120 graus, o que acontece? Então, o que nós teremos? Teremos que sabemos que tensão de fase é 220. Então teremos o que? Tensão A será igual a 220 no ângulo de 0 graus, volts. Tensão B 220 no ângulo de menos 120 graus, volts. A tensão C 220 no ângulo de 120 graus, volts. Então, com isso já temos os primeiros os dados que nós tínhamos que ter para depois calcular as correntes. Então, era isso que estava a faltar, por isso que eu fiquei tipo, aqui falta alguma coisa. Essa linha aqui também não está a funcionar, essa, ok. Muito bem. Então, agora podemos calcular as correntes, podemos ir para os pedidos. Então, ok, fazer um zoom aqui. Então, vamos para a linha A agora. Então, a linha A. Então, temos aí A, que será igual à tensão que passa na fase A, dividido pela impedância A. Então, tensão que passa na fase A é essa que está aqui conosco. Então, 220 no ângulo de 0 graus. Enquanto na fase B tínhamos 55 com ângulo de 0 lá atrás. 55 com ângulo de 0 graus. Era isso que nós tínhamos aqui atrás. Deixa eu tirar o zoom. Tá aqui, esse valor aqui. 55 com ângulo de 0. Então, acho que aqui deixa eu colocar assim mesmo. Vou tentar escrever aqui. Então, acho que ia ficar mais prático. Então, com o quê? Mas só para facilitar a visualização é melhor, né, fazer um zoom aí. Acho que assim tá bom. Então vou colocar na máquina 220 no ângulo de 0 graus dividido por 55 no ângulo de 0 graus. Converter para polar. Deu 4 no ângulo de 0. Então 4 no ângulo de 0 graus amperes. Então depois vou calcular a IB. Então fico com que o B dividido por ZB igual a tensão que passa, temos aqui em cima, né? Está traçado 120, não? 220 no ângulo de menos 120 graus, né? Dividido por, vamos lá ver a impedância B qual é. ZB está aqui, 30 no ângulo de 36,87 graus, né? 36,87. Então devo já fazer o cálculo lá. Então ficamos com, deixa eu colocar na máquina, 220 no ângulo de menos 120 dividido por 30 no ângulo de 36,87. É isso, né? 36,87. Deixa eu confirmar aqui. 36,87.
Ok. Converter para polar. Deu 7,33. 7,33. Nem dá 3,3333. Então, acho que posso colocar um 34 aqui. 34 no ângulo de menos 156,87 amperes. Vou confirmar esse cálculo aqui só para ver se não falhei nada. 220 no ângulo de menos 120 dividido por 30 no ângulo de 36,87. Só para, né, confirmar se nada saiu dos trilhos. É isso mesmo, ok? IC agora. IC será igual a tensão C por ZC, que será igual a 220 no ângulo de menos 120 positivo, no caso, 120 dividido por, deixa eu ver lá qual é a impedância C. Impedância C está aqui 30 no ângulo de 45,57 graus. Então vamos calcular isto na máquina também. Então teremos 220 no ângulo de 120 positivo dividido por 30 no ângulo de 45,57. Converter para polar. Deu 7,34 de novo. 7,34. O ângulo que vai diferir. 74,43. 74,43 amperes. E também podem calcular a corrente que está no neutro, né? NN. Então, a corrente que está no neutro é a corrente que está nesse ponto aqui, que é o somatório de todas as correntes. Então, vamos para isso. Então, ok. Então, teremos aqui I NN sendo igual a IA mais IB mais IC, né? Isso aqui será igual. Então vamos lá ver os nossos resultados lá. 4 no ângulo de 0 mais 7,34 no ângulo de menos 156,87 mais o que? 7,34 no ângulo de 74,43. Ok, então INN será igual ao quê? Então vou colocar aqui na máquina. Então ficou com 4 no ângulo de 0 mais 7,34 no ângulo de menos 156,87 mais o que mais? 7,34 no ângulo de 74,43. 43. E calma, 74,43. Deixa eu ver se todos os números estão certos aqui. 7, 156, negativo, ok. Ok. Converter para polar. Então deu 4,26 no ângulo de
59 graus. Isso é amperes. Ok? Já temos as correntes, então agora podemos representar o diagrama fasorial. É isso, né, que é pedido. Deixa eu confirmar lá no enunciado. Agora é representar o diagrama fasorial. Então, deixa eu puxar uma linha aqui. Estava a esperar. Tinha que selecionar a ferramenta correta. Então, deixa eu puxar esta linha para cá. E esse brush estava a espalhar tinta só. Mas ok, fazer como? Ok. Esse pincel está espalhado. Ok, basou. Ok, boa. Então, deixa eu puxar aqui um plano. Então, teremos uma coisa mais ou menos assim. Epa. Complicado, pessoal, complicado. Mas ok, deixa eu usar essa. Vou usar essa ferramenta mesmo. Nem sei porque estou a sofrer. Ok. Depois, o que mais? Para cá sim. Ok. Muito bom. E não, aqui o que vamos fazer? Aqui é J positivo, J negativo, um positivo, um negativo. O que nós temos que fazer é criar uma escala. Então, como nos vídeos passados eu expliquei, por exemplo, essa tensão de 220, podíamos usar um produto de meios feliz extremos, né? Podíamos dizer que, por exemplo, tu dizes, tens que usar uma escala para representar, tipo, os centímetros. Então, pode dizer que, tipo, 220 volts está para 5 centímetros. Então, se tivesse uma tensão diferente aqui, podias fazer aquele produto de meios extremos para encontrar. Basicamente isso. Mas assistindo o primeiro vídeo que eu fiz, explicou muito bem isso aqui. Então, prefiro não voltar a repetir porque vai levar muito tempo do vídeo. Então, o primeiro passo é criar uma escala. Então, vou representar primeiro o diagrama fasorial das tensões. Então, eu digo, sei lá, por exemplo, 220 são 5 centímetros. Eu digo 5 centímetros é aqui. Então, né, eu vou traçar uma reta aqui até lá, supondo que eu estou usando uma régua, né? Supondo. Então, aqui será o A. O A. Depois, 120 negativo. Então, aqui é 90 negativo, 120 negativo é mais ou menos por aqui. Então, também vou ter que traçar 5 centímetros para cá, porque estou a supor que o valor é o mesmo, né? Então, aqui será o B. Depois, 120 para cima, 90 positivo, dá 120 mais ou menos para cá. Então, Ctrl. O C mais ou menos para cá assim, pá. Então o C. Então esse aqui é o das tensões. Então agora para as correntes. Então vou começar com a corrente de fase. Tem essa aqui, 4 com ângulo 0. Então eu posso dizer que 4 na escala vamos criar uma escala para tensão, uma escala para corrente. Posso dizer que na escala de corrente 4 são 3 centímetros. Então posso que 4 para cá. Então, tá aqui 4 com 0 graus. Essa aqui é a IA. IA, né? Depois, temos aqui 7,30, isso aqui com ângulo de menos 156,87. Então, 7 é só, tá vendo? Se eu digo que ok, 4 tá para 3 centímetros. 7,34 tá para X. Então, eu vou encontrar esse X e vou colocar na minha reta a medida desse X. É basicamente isso que eu estava a falar. Então, deixa eu apagar isto. Esse Ctrl Z foi muito além. Foi muito além esse Ctrl Z. Muito além. Então, aqui era IA. Então, 150 é mais ou menos por aqui assim. Então, por exemplo, se fosse... Eu sei que esse 7 é maior que este aqui, né? Então, vou fazer uma medida um pouco maior, assim, pá. Então, sei lá, aqui é a IB.
Claro que na hora que vão fazer, vão ter que representar com as escalas corretas, né? Eu só estou aqui para ilustrar. Então, 74 positivo, 74 é um ângulo que dá mais ou menos por aqui. Porque aqui é 90, 74, 45, 74 tá mais ou menos aqui. Então, ok. Por exemplo, aqui... isso é o que? Isso. Ok. Então, depois tem que representar a corrente do neutro. Então, corrente do neutro seria o somatório dessas correntes aqui. Então, aqui, corrente do neutro está no ângulo de quanto? 4,26 com 100 graus. Então, 100 graus positivos é mais ou menos aqui perto do 90. Mais ou menos por aqui, assim. Então, vamos lá. Esticar esse 100 graus aqui. Ok. Graus, mais ou menos por aqui, para agora INN. Então, 100 graus é mais ou menos por aqui. Cola muito essa linha aqui, então vou puxar daqui assim. Não, aí também já tá longe. 100 graus é mais ou menos por aqui. Estou a tentar fazer uma linha séria aqui. Ok, supondo que vai mais ou menos por aqui. Essa aqui seria INN. INN, estaria mais ou menos por aqui. Então, mas essas correntes aqui, como é que é? Essas correntes, tu representando bem a escala, terás uma representação mais correta. Porque, por exemplo, aqui eu ia ter que traçar uma reta, como posso dizer, uma reta paralela a essa aqui e uma reta paralela a essa de baixo, né? Para determinar onde que o INN ia cortar. E eu podia transcrever essa IA, né? Podia carregar essa IA que está aqui. Eu puxar essa IA para aqui, assim. Daqui, assim. Eu vou ter minha IA. Por exemplo, IA. IA. Para aqui. E acho que podia transcrever essa IC. Essa IC aqui, talvez para aqui, assim. Então, meio que tipo, tem uma relação que tu tens que fazer dessas correntes aqui para sair esta aqui, né? Mas eu só estou a representar a forma ilustrativa. No primeiro exercício eu expliquei muito com mais detalhes essa parte. Então, é basicamente isto aqui que nós temos. Então, primeiro que eu fiz uma análise preliminar do circuito, retirei os dados, fiz a análise preliminar, mostrei o que é tensão de linha, tensão de fase, calculei os ângulos das impedâncias, calculei as impedâncias. Depois, as tensões de fase com seus ângulos, calculei as correntes de fase, a corrente do neutro e fiz a representação do diagrama fasorial. Isto aqui, a representação do diagrama fasorial era a linha B, no caso. A linha B. Então, é basicamente isto aqui. Se tiver alguma dúvida referente ao exercício, é só comentar aí na secção de comentários. Partilhe com os amigos que estão a ver fumo e tal. E não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.